essas interpretações que eu falei no começo, tá? Então, como eu estava falando, repetindo um pouco, eu falei no começo, né, assim, eu vou colocar esse exemplo aí, né, que seria a gente pensar, porque quando a gente fala em operações, né, que a gente falou disso em análise 1, né, é legal porque esse final de análise 2 ele fecha com o começo de análise 1, nessa abordagem que eu dou, assim. Porque a gente falou muito de análise 1 nas interpretações das operações algébricas, pensando nelas como operações entre grandezas. Então, pensando muito na questão de como se opera com a natureza das grandezas, né? Assim, beleza? Então, isso aí é um significado que eu acho que ajuda a pensar nisso que eu quero dizer, que é o significado de divisão como taxa, né, digamos assim, que é um significado, a gente chama de significado exterior. Mas não necessariamente precisava ser esse significado, porque eu estou pegando um exemplo, porque quando a gente vai derivada integral, não precisa ser necessariamente ser isso, mas eu acho que é assim, de uma forma mais fácil de pensar. Pegando um exemplo onde você tem funções que relacionam grandezas de naturezas diferentes. Então, pegando um exemplo que é bem batido, que é de deslocamento, tá? De posição e função do tempo, beleza? Inicialmente, aqui não estou falando de cálculo, tá? Estou te falando ali. Estou pensando em operações aritméticas. Então, eu estou pensando na divisão como taxa mesmo, tá? Então, estou pensando, eles são números, certo? Então, estou pensando no tempo como um número. Você pode pensar nisso sendo pode pensar nisso nesse V, como sendo a velocidade média, se quiser, ou pensar nisso como um movimento com velocidade constante, digamos, beleza? Não importa. Mas aí, essas contas que eu estou fazendo são contas com números mesmo, beleza? Eu vou pensar no seguinte, que um objeto se deslocou uma distância S com tempo T, beleza? Não importa se foi velocidade constante ou não. Mas vou pensar só nisso. Deslocou uma distância S com tempo T, tá? E aí, associado a esse deslocamento, você tem uma velocidade V que é uma outra grandeza. Tranquilo? Certo? Então, posso pensar nisso na velocidade como taxa, beleza? Então, eu tenho duas grandezas, distância e tempo, cuja divisão é uma taxa que eu chamo de velocidade, beleza? E posso pensar também na multiplicação associada. Se eu multiplico a velocidade pelo tempo, eu tenho como resultado a distância percorrida. Beleza? Pensando como números mesmo. Tipo assim, eu andei 10 metros em 1 segundo. Tranquilo? Certo? Então aqui não tem nada de cálculo. Assim. Eu estou operando, como eu disse, aritmeticamente. Estou fazendo uma divisão mesmo. Tá? Agora, para essa passagem infinitesimal, né, a gente vai pensar nisso em vez, e aí eu vou mostrar nos gráficos, a gente vai pensar nisso, nessa distância, nessa velocidade, em vez de números, eu vou pensar nela como funções. Beleza? Tranquilo? Então, não mais eu tenho uma distância percorrida no tempo, fixo. Mas eu tenho uma função distância, uma função posição que eu estou colocando em cada tempo, beleza? Então, essa divisão vira uma taxa, está errado aí, ele escreveu uma taxa de variação local, beleza? E aquela multiplicação, ela vira uma acumulação global, tranquilo? Certo? Agora, no slide seguinte eu vou mostrar isso nos gráficos, que aí fica mais, assim, mais concretude o que eu estou querendo dizer, beleza? Certo? Mas então, basicamente é o seguinte, se eu olhar, por exemplo, eu acho que aqui até é mais fácil de ver, aqui eu tenho uma divisão mesmo, e aqui como eu falei, eu tenho dsdt. Esse dsdt, que é a notação de Leibniz, que é como Leibniz pensava nisso, não é uma divisão entre números, mas é um resultado de um limite que, como eu falei no começo da aula, incorpora uma ideia de divisão.
Tranquilo. E aqui eu posso pensar nisso como se eu estivesse multiplicando a velocidade ao longo do tempo, certo? Então, a posição seria representada por uma área, concorda? Se você desenhar um retângulo e pensar no tempo como base, eu vou desenhar aqui no slide em seguida, vai aparecer isso. Beleza? Se você pensar o tempo, esse intervalo de tempo aqui, que aí eu estou chamando de t simplesmente, como base, e a velocidade como altura, a posição é a área, a posição ou a distância percorrida, digamos, né, ao longo desse tempo. É essa área aqui, tranquilo? Certo? Então, pensando nisso como área, eu posso pensar nisso aqui, nessa área, como se eu tivesse a acumulação de cada instante. Tranquilo? Inclusive é assim que a gente ensina a área muitas vezes na educação básica, né? A área do retângulo é como se eu pegasse esse negócio aqui e deslizasse um dos lados do retângulo e deslizasse ao longo do outro. Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então aqui eu tenho uma interpretação geométrica de área, mas essa interpretação geométrica de área, ela pode ser uma interpretação geométrica que representa outras grandezas, que não são necessariamente área, beleza? Como é esse exemplo. Se eu pensar nisso aqui como tempo e velocidade, a área é a distância percorrida, eu estou chamando de S. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Aquela integral que aparece ali, eu posso pensar o seguinte, é a mesma coisa, só que isso aqui não é mais constante. Então eu estou pensando agora numa velocidade, como eu estou dizendo ali, que não é mais um número, que é uma função do tempo. Beleza? Tranquilo? Então, mas eu posso pensar na mesma ideia de área. É como se eu estivesse deslocando esse deslocamento, né? Como se eu estivesse transladando esse segmento aqui ao longo da base, certo? Essa ideia, como eu falei, é como a gente ensina muitas vezes na educação básica, transladar um lado do outro, um lado de um retângulo ao longo do outro, é uma ideia de acumulação. A área é o resultado da acumulação de um lado ao longo do outro. Aqui é a mesma coisa, só que o valor desse lado não é mais constante. Beleza? Então, o valor dessa área é o resultado da acumulação desse lado. Só que esse lado, entre aspas, né, esse segmento aqui tem um valor variável. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, assim como essa fórmula é uma passagem infinitesimal da outra, essa fórmula aqui, que é o conceito de integral, é uma passagem infinitesimal dessa. Certo? Então, a ideia de derivada guarda um espírito de taxa, né, que tem a divisão, e a ideia de integral guarda um espírito de acumulação, que é um espírito que tem na multiplicação. Beleza? Certo? Essa é a ideia de multiplicar como acumular mesmo. Né? Fez sentido isso? Então, isso aqui agora mostrando os gráficos. De um lado, né, do lado esquerdo eu estou pensando aritmeticamente e do lado direito estou pensando infinitesimalmente. Tá? Beleza? Então aí é aquela questão. Nesse desenho aí, eu estou pensando, eu vou pensar em derivada e depois eu vou pensar em integral do outro lado, tá? Seria assim, a primeira coluna é taxa, a segunda coluna é acumulação, a primeira linha é aritmética e a segunda linha é infinitesimal, tá? Beleza? Então, nesse desenho aí, desse gráfico, eu estou pensando como se fosse uma velocidade constante. Beleza? Tranquilo? Então, o que é essa velocidade? Se eu estou pensando numa velocidade constante, que igual estava no slide anterior, essa velocidade é a divisão mesmo da distância pelo tempo. Se eu estou pensando numa velocidade, e aí também, de novo, pensando na velocidade constante,
Agora, nesse gráfico aqui, eu tenho tempo por posição, beleza? Por deslocamento. E aí a velocidade aparece como inclinação dessa reta. Nesse gráfico aqui, eu tenho tempo por velocidade. É esse gráfico que eu desenhei aqui. E aí a posição aparece como essa área, certo? Como o acúmulo dos instantes ao longo dessa... Aliás, o acúmulo da velocidade ao longo do tempo, ao longo desses instantes. Beleza? Tranquilo? Tá de boa isso? E aí, como é que é a versão, aí umas coisinhas ali, né, que eu tenho, repara, uma divisão, uma multiplicação que eu estou usando delta ainda, então ali eu tenho V como delta S sobre delta T, e aqui eu tenho delta S igual a V vezes delta T, beleza? E aí, passando isso infinitesimalmente, agora eu vou representar as situações em que eu não penso mais nessa velocidade como uma constante. Então, tanto a posição como a velocidade, agora eu penso nela como funções do tempo. Então, eu estou passando, e aqui a integral, então aqui é aquela coisa que eu falei lá no começo da aula, certo? Então, eu estou passando as coisas, essas coisas ao limite, e a velocidade dá isso e a integral dá isso. É aquilo que eu falei, beleza? Fez sentido isso? Isso eu estou falando para, de novo, retomar e destacar aquilo que eu falei no começo. Na parte de cima, isso tem que ficar bem entendido. Eu estou pensando aritmeticamente. As coisas são números. Embaixo as coisas não são mais números, necessariamente, entendeu? São funções, são infinitésimos, etc. Tá? Então, em cima eu estou no campo algébrico, embaixo eu estou no campo infinitesimal, certo? Então, são coisas de natureza matemática diferente, mas que herdam as mesmas ideias. Uma ideia de taxa e uma ideia de acumulação, que estão presentes lá desde a educação básica, certo? Então, acho que isso me provoca duas reflexões, que são, por um lado, como a gente ensina essas operações na educação básica, muitas vezes sem pensar nisso, né? Assim, nessas interpretações, que é o que eu falei lá no começo de análise, né? Interpretação de divisão como taxa, onde a gente se preocupa com a natureza, porque na matemática a gente abstrai da natureza. Então, qual é a importância de recuperar a natureza das coisas, né? Assim, certo? Você multiplicar. A gente, em matemática, é diferente de física, né? Porque física se preocupa com que grandeza você está operando. Matemática não, você faz conta com um número e foda-se, assim, né? Tudo é número. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por um lado, eu defendo que se recupere isso na educação básica, né? Você pensar naquelas interpretações, que ou você multiplica, né? Como a gente falou no começo, você multiplica metro por um fator, o resultado é metro. Multiplica metro por metro, o resultado é metro ao quadrado. Beleza? E, por outro lado, como essa discussão também não é feita em geral quando se ensina cálculo, né? Que aí fica aquele negócio, por que área é o contrário de tangente? Porque não é área e tangente. Área e tangente são interpretações geométricas. Igual aqui, área é interpretação geométrica, mas eu estou falando de velocidade, tempo e distância. Beleza? Certo? Então não é só área e velocidade, é taxa de variação e acumulação global, né? Beleza? Então, por outro lado, como eu estava dizendo, para entender esses conceitos de cálculo, a gente precisa recuperar essas ideias de educação básica, porque elas estão em espírito dentro desses conceitos do cálculo, né? Em particular, para entender o que o teorema fundamental do cálculo diz, qual é a relação entre derivada integral sobre a qual o teorema fundamental do cálculo diz. Fala. Professor, essa aula, ainda mais de hoje, sabe que veio muito em minha mente. Eu estava trabalhando no passado com colégio particular. Aí tinha livro que a gente comprava, aí graças a Deus eles davam para mim, de graça. Aí o professor mandava eu dar mais matérias, etc. Aí algumas matérias eu tive que estudar, porque eu não tinha visto geralmente na fundamental. Mas uma das matérias que eu tive que dar era sobre razão.
Aí isso cai muito. Aí o caraca, realmente, uma das coisas que realmente nessa aula de hoje, que está falando taxa de variação, no final das contas é vários tipos de razões. Aí o livro falando uma coisa interessante que eu achava. Aí ele dava lá a razão, por exemplo, tem um número de meninas e um número de meninas. Qual é a razão? Começava assim, depois ia quais razões importantes que temos? A densidade demográfica, velocidade média, tinha mais outras lá que eu não me lembrava, porcentagem também. Então acho que isso, o livro pegou isso como uma maneira legal de ensinar, mas muita gente não aprende no ensino assim, né? E com isso eu quero defender a importância disso. Assim. Isso, né? Quando você tem uma divisão entre grandezas de mesma natureza, que poderia ser esse o caso aqui também, tá? Só que eu acho que assim é mais fácil de entender. Você está vendo quantas vezes uma é maior do que a outra. Quando você tem uma razão de grandezas que não são da mesma natureza, tipo distância e tempo, você tem uma taxa. Não é mais uma comparação. Você não compara distância com tempo. Você vê o quanto uma varia em função da outra. Beleza? E essas são as ideias que estão no cálculo. Eu acho que o cálculo deveria ser dado assim, deveria ser falado assim. Está fazendo sentido? Eu acho que porque, de fato, talvez se o professor de cálculo tivesse falado isso na época, lá em cálculo 1, tudo fosse um pouco mais suave, porque na verdade é uma ideia de divisão que a gente já está acostumado a lidar. Se por um lado tem um professor da educação básica que não associa essa ideia, dentro do ensino superior também tem professor de cálculo 1, 2, 3, 4, seja quantos cálculos a universidade tem, que também não associa a isso. E aí se perde. Exatamente. Quem mais vai falar? Eu posso fazer o contraponto, vou fazer uma coisa de advogado de diabo. É uma experiência muito particular. Quando a gente faz estudo física, a gente é obrigado a fazer as matérias de física usando ferramentas que a gente não viu nas matérias matemáticas para ir mais à frente. Então a gente coloca, às vezes, a carroça na frente dos bois, né? E eu assim, sempre fui uma pessoa que eu gostava de aprender tudo certinho, na ordem, entendeu? Assim, eu sou muito metódico. E aí, por exemplo, você chega na aula de física e o professor chegava e colocava uma ponta no quadro, e assim você fala, eu estou aprendendo limite aqui e já tem um integral no quadro, né? Então esse é o final de cálculo 1 e a gente estava tentando usar isso no início de física 1. E a gente, na verdade, fez o contrário. Eu acho que, na minha cabeça, eu fiz o contrário. Eu trabalhei com tudo, usando notação de Leibniz, como se tudo fosse aritmética, sem me dar conta, entendeu? Das diferenças, dos cuidados que eu precisava tomar. Eu precisava reduzir isso a uma coisa que eu soubesse fazer. Né? Então eu me enfiava muito nessa questão de, eu entendo quais são as grandezas, quais são as razões envolvidas, eu sei que eu posso, mas eu meio que reduzia tudo. A divisão e multiplicação, por exemplo. Né? Porque era o que eu conseguia. Não, eu achei que era mostrar um outro lado da moeda, que a gente talvez assim, na matemática a gente abstrai, talvez na matemática, uma maneira de pensar na matemática, tem que ser mais de abstrair as coisas. E a gente pode passar para um cálculo e pensar em infinitésimo, em variações locais, etc. Né? Sem se preocupar com aquilo que a gente estava fazendo e até, enfim, esquecer as relações que você tem com as operações aritméticas e elementares, mas no meu caso eu fazia o contrário. Entendeu? A minha dose das duas coisas era muito mais no início da faculdade, né? Essa coisa de, eu vou ter que trazer para alguma coisa que eu sei, e isso às vezes também faz a gente cometer deslizes, faz a gente errar várias coisas. Então, mas esses erros fazem parte, né, Sim. Você pensar sobre isso. Eu acho que isso que ele fez exige uma maturidade também muito grande. Você pegar e trazer um conteúdo que está ali, que é novo, para algo que você já sabe. Eu acho que exigiu uma maturidade muito grande. É mais desconhecimento e medo. É mais um aproveitamento do que ele já tinha. Eu tenho que usar o que eu tenho, né? Eu tenho isso aqui. Mas o que eu estou defendendo é que porque eu não estou defendendo assim, se abra mão do caráter abstrato da matemática, mas que por outro lado também não se deixe de lembrar essas coisas. As relações que podem ser estabelecidas, que talvez possa fazer mais
Isso. Eu acho que não é um Então, que se recupere, porque isso que eu estou falando de operar com as coisas como se fossem números, eu acho que muitas vezes isso é apresentado em cálculo como um macete. E não é um macete. Não é à toa que as coisas não servem, entendeu? Então, quando se fala de, o que eu estou falando quando se fala de derivada, se fala muito mais de tangente do que de taxa. Então por isso que é dy sobre dx, entendeu? Porque é uma taxa infinitesimal. Então, estou defendendo justamente que se recupere isso em cálculo, mesmo que fique em cálculo, vai ficar informal mesmo. A pessoa vai fazer as coisas sem entender direito, mas depois ela vai amadurecendo, ou não. Entendeu? Fala, Rodrigo. Eu ia comentar que, para mim, me pareceu muito, durante a graduação, que eu aprendia muito o que fazer. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, se eu encontrar esse tipo de função, se eu encontrar... mas nunca me explicavam muito como fazer e, principalmente, o porquê fazer. E aí, em geral, nas provas, caíam nos casos que eram completamente fora da casinha. E aí, se eu não sei o porquê que eu estou fazendo as coisas, eu não vou conseguir identificar por que falha naquela questão. Por que aquela função não é integrável? Por que aquela função não é derivada? Você tem que usar o teorema tal para saber por que o teorema falha. Mas por que o teorema falha? Só porque está escrito aqui com esse monte de letra e número, sabe? Exatamente. Cálculo é dado como isso, como fazer coisas. É chatão. Eu achei interessante o que ele falou, que era justamente porque eu não queria fazer física, porque eu não sabia direito de matemática. Aí depois vim para a física que eu precisava de ter pré-requisito. Graças a Deus que você está aqui, porque provou o que eu estou pensando. Porque realmente era eu mesmo isso que você acabou de falar. Eu acho que eu tive muito a Deus. Eu tive professores muito ruins de física no ensino médio e aqui na graduação também, de física 1, 2, 3. Assim, então eu consegui de fato compartilhar. Não, eu gostei dos professores de física. Mas eu chamo isso aqui que eu estou falando de alargamento do cálculo. Por quê? Porque a ideia de alargamento que alguns autores falam, alargamento do presente, é a ideia de reconexão. Né? Porque eu acho que a gente tem muitas vezes um modo de pensar ocidental que desconecta as coisas. Isso é muito falado com relação ao tempo, né? Que algumas epistemologias, assim, sabedorias não eurocêntricas, têm uma maneira de pensar no tempo que é mais circular do que linear. Então, no certo sentido, recupera as conexões do passado com o presente. Né? Você traz o passado para dentro. A ideia de alargamento é porque você translada o passado para dentro do presente. Você entende o presente situado no passado. Isso é muito evidente no Brasil, porque basicamente a gente vive como se a escravidão tivesse acontecido, né? Basicamente, né? A gente é desconectado da nossa história. Então, acho que algo análogo acontece quando a gente estuda qualquer disciplina. A gente estuda de maneira muito desconectada. Né? Então, o que eu estou propondo aqui é trazer essas reflexões sobre o significado da coisa para dentro do cálculo. Então, por isso que eu estou falando essa ideia de alargamento. Acho que isso alarga o nosso entendimento de cálculo para além daquela técnica, entendeu? Então, por isso que eu não acho que a sua fala é advogado do diálogo. Entendi. Eu acho que é uma questão de doses, assim. Eu acho que, no meu caso, eu fiquei muito de um aspecto e pouco do outro. Sim. Mas certamente os dois são importantes. Então, mas eu acho que cálculo também não é um momento de formalizar, né? Assim, é um momento do cara pensar sobre aquelas coisas e depois vai formalizar ou não. Entendeu? Enfim, aí só para terminar, eu quero dar um outro exemplo que eu acho também ilustra isso, que eu acho bacana, que é volume. Né? Porque em cálculo, que tem a ver com essa coisa de quais são as naturezas de grandeza no número, como as grandezas se relacionam umas com as outras. Em cálculo tem aquele negócio que eu acho o O, que é aquela coisa só de revolução. Não sei se vocês lembram. Tem umas fórmulas. Aí as coisas, assim, é muito característico isso que as pessoas dão nome a coisas que não existem, na verdade. Aí tem método das cascas, lembra disso? Método sanduíche. Tu lembra sanduíche? Não. É quando você gira, tem uma curva, você gira em torno do eixo X, gira em torno do eixo Y.
E aí você tem sólido, tem uma fórmula π, não sei o quê, e você gira e calcula o sólido de revolução. Beleza? Da onde vem essa coisa de sólido de revolução? É de novo uma coisa que é uma template, tá? Que alguém algum dia nos Estados Unidos provavelmente botou num índice, num livro de cálculo, e todo mundo copiou aquele índice e botou lá, enfim, Em todos os livros. Mas a ideia de sólido de revolução é um caso particular do seguinte coisa: o volume integral da área, ou a área derivada do volume. A gente pode pensar dessas duas formas, que é tipo, da mesma forma que eu estou pensando aqui, né, que a área integral do comprimento, por quê? Porque eu acumulo o comprimento e resulto numa área. Ou o incremento, pensando da outra forma, o incremento infinitesimal da área no comprimento. Beleza? Então eu posso pensar que eu acumulo globalmente isso aqui, beleza? E o resultado é uma área, ou eu posso olhar que cada incremento infinitesimal, beleza? É um comprimento. Cada acréscimo infinitesimal que eu faço na área é um comprimento. Da mesma forma, o volume é integral da área ou a área derivada do volume. Né? Quando você tem uma área variando, o volume variando, você deriva da área dos cortes. Tá? Então, sólidos de revolução é um caso particular disso, para o qual você tem um macete lá, uma fórmula. Certo? Você está olhando a variação em geral de um ponto de vista específico, do ponto de vista que você fez o corte de um determinado jeito. Né? E você tem um tipo específico de sólido, entendeu? Que permite fazer o corte daquele determinado jeito. Então eu estou colocando um exemplo aí de um tipo de sólido que não é um sólido de revolução, beleza? Que é um cone elíptico. Então, no desenho não dá para entender isso, né? Assim, porque não dá para, na perspectiva, diferenciar, mas a ideia desse desenho aí é que seja um cone cuja base é uma elipse, não um círculo. Beleza? Tranquilo? Porque o cone circular é um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? É um sólido que resulta da rotação de uma curva em torno de um eixo. Então, por exemplo, se eu um segmento de reta que eu giro em torno do eixo, o resultado é um cone. Mas como eu estou girando, necessariamente é um cone de base circular, porque essa extremidade aqui vai descrever um círculo, concorda? Beleza? Então você faz lá aquela coisa chata, ridícula, para calcular esse volume. Mas no caso, eu posso usar essa ideia, isso não tem nenhum empecilho de ser feito em cálculo 1, não tem nenhuma dificuldade assim. Eu posso usar essa ideia para deduzir volumes de sólidos que não são de revolução. O volume de que, a ideia de que o volume integral da área. Tá? Então eu estou pegando aqui, eu só preciso saber aí a área a fórmula de área da elipse, que é πab, né? Então também se deduz isso em cálculo 1, né? Com aquelas integrais trigonométricas e tal. Mas a fórmula da área de uma elipse é πab, beleza? Aí o ciclo é o caso particular disso, que é πr2, tranquilo? E aí eu estou desenhando aqui um cone elíptico, a base, eu estou colocando a área da base πab e a altura h, tá certo? E aí eu faço um corte assim, vertical nesse cone, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deduzir o volume desse cone como integral da área ao longo da altura, beleza? Então é como cada corte que eu faço assim, paralelo, né, horizontal, esse corte aqui vai ter uma elipse aqui, concorda? Beleza? Esse segmento de reta aqui que eu estou vendo é a visão de uma elipse. Beleza, pessoal? Certo? Então, eu vou integrar essas áreas para encontrar o volume. Tá? Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber a área desse corte aqui em função da altura. Né? Porque quanto mais alto, menor essa área. E essa área aí eu consigo por semelhança de triângulos. Tranquilo? Beleza? Esse corte aqui
vai ser uma elipse cujos semi-eixos dependem da altura, beleza? Tá? Então, essa área aqui, dependendo da altura, vai ser π vezes um A de H, um B de H, que são os semi-eixos da elipse. Tá de boa, pessoal? Então, eu só preciso saber esse A de H e esse B de H. E aí é simplesmente uma semelhança de triângulos. Esse Hzão é a altura total do cone, beleza? Certo? E esse Hzinho é essa altura daqui até aqui. Tranquilo? Então é uma semelhança de triângulo, desculpa a palavra, trivial. Certo? Beleza? Então, essas aqui são as fórmulas dos semi-eixos da elipse em função da altura. Tranquilo? Aí eu subtraio lá, vou ter isso aí, certo? Essa fórmula aí é a área da elipse em função da altura. Eu integro isso aí e vou ter o famoso 1/3 da área da base da altura. Beleza? Tranquilo? Tá de boa isso? Tá? E eu posso, na verdade, alguma dúvida disso aí? Alguém perdeu alguma passagem? Então aqui, ó, eu simplesmente substituo isso aqui, tá? Então vai ficar A vai ser A0 sobre Hzão, Hzinho, não sei o quê. Aí substituo isso aqui e vou ter isso aqui, tá? Aí faço a integral, então essa última linha eu estou usando essa ideia, o volume é integral da área. Beleza? Aí eu faço a conta e dá 1/3 da área da base dessa altura. Tranquilo? Eu posso. Alguma dúvida nessa conta? Tá. Eu posso fazer, na verdade, ir além ainda. Isso aí é factível em cálculo 1, tá? Eu posso ir além, eu posso. Isso aqui é só um exemplo. Esse exemplo eu estou dizendo para que eu não preciso ficar envolto em solo de revolução. Porque a ideia de solo de revolução vira um macete e acaba escondendo essa ideia que tem a ver com o que eu estou falando com o alargamento do cálculo, que é entender o volume como integral da área e a área como derivada do volume. Tá legal? Certo? E aí, quando você vai só de revolução, é tudo menos isso, né? Aquela forma lá, isso nunca vai aparecer. E é muito específico, né? É um caso particular. Então você vai, em vez de falar da ideia, isso acontece recorrentemente em cálculo, isso é um exemplo. Você pega um caso particular, você tem um macete para fazer e dá só aquilo. Certo? Beleza? Equações diferenciais também é muito assim. Equações diferenciais, se você olhar do ponto de vista da pesquisa assim, de sistemas dinâmicos, é irrelevante a resolução analítica de uma equação diferencial. Mas aí tem um caso particular que tem um método que você substitui CQ por CQ e resolve. Entendeu? Aí o cálculo dá só naquilo. Entendeu? Isso é muito bizarro. Enfim, mas isso aí é um exemplo. O que eu quero dizer é que usando essa ideia de volume como integral da área, você pode calcular um monte de volume em contas que não são inacessíveis no cálculo 1. Certo? Nesse exemplo aí do cone, eu posso ir além disso. Eu posso mostrar que o volume de qualquer superfície cônica é 1/3 da área da base vezes a altura. O que eu quero dizer com isso? Eu só não vou ter isso aí porque eu não ia conseguir fazer o desenho. Eu posso pegar, o que eu estou falando de uma superfície cônica? Um sólido. Eu desenho essa parada aqui, ó. Isso aqui é uma curva plana, uma meba. Beleza? Tranquilo? Eu posso, então, eu vou supor que isso aqui tem área S0. Beleza? Não importa qual é o formato disso aqui, eu só tenho que saber a área. Uma curva fechada que limita uma área S0. Aí eu marco um ponto, isso aqui está num plano assim, eu marco um ponto fora desse plano, que está na R3. Aí eu ligo esse ponto a cada ponto dessa curva. Com isso eu obtenho um cone, algo que eu posso chamar de cone. Todo mundo viu? Um cone com essa base aqui. Tá beleza? Certo? Aí eu pego, aí eu vou chamar de novo a altura disso aqui tudo
traça uma perpendicular ao plano que contém essa curva, chamo isso aqui tudo de altura H, certo? Beleza? Aí marco aqui uma altura Hzinho, certo? Faço um corte paralelo a esse plano. O que eu vou ver aqui, que eu não vou conseguir desenhar, mas enfim, faz de conta. Tá. Tá tipo aí, é uma figura semelhante a essa. Tá de boa? Isso aqui? Certo? Porque como é um cone, isso aqui é uma redução disso aqui. Beleza? Então essa é uma figura semelhante a essa que tem uma área SH que depende dessa altura H, que eu estou medindo a altura até o vértice. Tranquilo, pessoal? Certo? Aí, o que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar um conhecimento que é o seguinte: quando eu tenho figuras semelhantes, a razão entre as áreas é o quê? É o quadrado da razão de semelhança. Concorda? Beleza? Então eu vou ter que esse SGH sobre S0, tranquilo? Que é essa área sobre essa, vai ser o quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança é o quê? É Hzinho sobre Hzão, concorda? Então vai ser isso aqui ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então eu vou ter que S de H vai ser S0 sobre H2 vezes Hzinho ao quadrado. Então o volume desse cone vai ser integral de 0 até H, vai ser integral disso aqui. Beleza? Isso aqui é quem? S0 sobre H2, integral de 0 até Hzão, de Hzinho ao quadrado, dH. Isso aqui dá H3 sobre 3. Então isso é 1/3 de S0H. Beleza? Não é legal isso? Então a gente mostra que o volume de qualquer cone, então, qualquer cone é 1/3 da base da altura. Independente da base. Beleza? E usando essa ideia, o volume é integral da área, a ideia que eu uso. Beleza, pessoal? Então é isso, tipo, nada melhor. Esse é só um resumo das coisas. Ah, não, isso é por aquele, o gráfico daquele caso ali. Pronto. Tá bom. Ah, não, tá bom. Não, agora para encerrar tudo, tem encerrar com um samba, né? Não vou cantar aqui, mas não vamos tocar, mas esse samba aí que eu acho que esse samba fala de cálculo. Essa música, O Mundo é Assim, da Vera Guarda da Portela, né? Eu sempre cito essa música. Que ele fala: o mundo passa por mim todos os dias enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Eu acho que esse samba fala da relação do macro com o micro, né? Assim, ele fala o mundo passa por mim todos os dias, né? Para mim isso é a variação instantânea. Enquanto eu passo pelo mundo uma vez, que é a sua vida, né? Assim, é a acumulação global das suas variações instantâneas, né? A vida é isso. Nossa. Professor matemática. Ele falou em nada de tudo também. Exatamente, isso aí. Então, esse samba aí, eu acho que ele fala de cálculo para mim. Assim. Então tem esse link aí depois vocês ouvem, beleza? Então é isso. E aí, tem sentido essas coisas? Faz sentido. Então pronto, alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Tá. A semana que vem tem aula? Não, acabou. Agora tem prova, né? A gente vai fazer a prova que é o mesmo esquema. Agora eu vou elaborar a prova. Depois vai ter entrevistas individuais sobre a prova.
eu só consigo, eu vou elaborar a prova até o final dessa semana, tá? Eu só consigo pensar na prova depois de dar a aula, da matéria que vai cair na prova. Não consigo pensar a prova com antecedência. Porque a minha matéria da prova depende daquilo que foi conversado. A gente tem que tirar foto, gente, pelo amor de Deus. Vou tirar foto. Mas aí eu vou fazer a prova, botar a prova lá no Moodle, aqueles que vão fazer a prova em casa. Aí, assim, vocês podem ver quanto tempo vocês querem fazer a prova. Não pode ser muito tempo, porque eu não posso perder o período de lançamento de notas do SIGA. E aí eu tenho que ver qual é esse tempo, que eu não sei. E foi ótimo. Tem que fazer com muito carinho, porque já todo mundo esperava uma aplicação. Tá, falei com muito carinho. É verdade. E aí a gente marca as entrevistas. Tá? Então é isso. Valeu. Vai ter entrevista agora, então, durante as férias, né? Claro, porque senão é isso, eu não consigo lançar de nota. Vou verificar lá no calendário até quando A eu posso. entrevista Mas nesse vai período a online. gente tem menos concorrência de horário, né? É, Porque a gente tem menos pessoas fazendo. No ano passado tinha muita gente fazendo prova, fazendo análise. as entrevistas podem ser presenciais, se vocês preferirem, mas a princípio online. Não, só porque eu não conheço esse esquema de prova quando vocês analisam com você, eu fiz presencial antes da pandemia. Não era assim, né? Não era assim. Não, as entrevistas como vocês preferirem, tá? Pode ser presencial ou online. Tá? Certo, a entrevista sobre a prova é que só para explicar assim, para quem não fez, a prova é para vocês conversarem sobre a prova, tá? Acho importante esse aviso, né? Então a prova, assim, eu acho que ele explica o seguinte, é uma prova individual, quer dizer, e as questões, vocês vão ver, são pensadas para isso. Eu espero respostas individuais, mas que tenham sido construídas coletivamente, entendeu? E depois a entrevista não é assim para verificar se você mesmo fez, é para até para entender quais foram as suas dificuldades, etc. E também uma coisa bem importante que eu gosto de pensar sobre essa forma de avaliar é que, uma coisa que a gente tem que pensar muito como professores e professoras é que a gente não pode avaliar o aluno sem se avaliar ao mesmo tempo. Porque da maneira convencional que a gente avalia, a avaliação ela vira uma coisa de medir o quanto aquilo que o aluno desenvolveu se diferencia da sua abordagem. E com isso, a gente trabalha com o pressuposto implícito que a nossa abordagem é perfeita. Então, acho que sempre você tem que, ao avaliar o aluno, se avaliar. Então, essa entrevista é para ver também o que você achou da disciplina, da prova, etc. Entendeu? Esse é o conselho. Então, beleza. Então, valeu. Ah, professora, tira a nossa feira de comando pro grupo. Será o quê? Vamos usar o tripé, será que a gente não consegue apoiar? É melhor mentira, né? E o que eu tenho, pessoal? Melhor? Ah, não, isso era muito sério, eu achei que... Então, depois tira o tripé. Tá todo mundo aparecendo aqui? Não sei. Não, Eu acho que vai Você vai nossa cadeira. Aí, Pronto. Agora tem que tirar aqui, né? Aparecendo isso. sim. Ah, verdade. Aí o desafio, esse cara tirou. Posso desgravar aqui? Pode, parar.